Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Eixo Cast, o podcast da empresa no Eixo. Hoje comigo aqui está a Andrea. Oi, Andrea. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem? E a Thaís, uma convidada para lá de especial, que vai conversar aqui com a gente hoje. Mas antes de começar esse papo, já deixa seu like aqui, comenta se você tiver alguma dúvida durante a nossa conversa, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde. Compartilha esse vídeo porque vai estar cheio de coisa, cheio de informação importante. Então vai lá e compartilha. E além disso, também tem um link aqui embaixo para um guia, um checklist para liderança feminina. Tá cheio de coisa muito legal, muita informação muito legal. Então baixa aqui e bora lá para nossa conversa. Oi, Andréia. Oi, Thaisa. Seja muito bem-vinda. Conta aí um pouquinho pra gente sobre você. Comigo? Sim. Eu. Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Eu me chamo Thaisa Rodrigues, eu sou jornalista de formação, né? Trabalho há mais de 20 anos na área da comunicação, do empreendedorismo feminino, dessa troca entre mulheres especificamente, né? E atualmente moro em Joinville, Santa Catarina. Foi aqui que eu construí também muito a minha base profissional. E estou aqui muito feliz com o convite para compartilhar um pouco mais sobre a minha experiência com esse empreendedorismo feminino. Muito bom, obrigada. Vamos lá para nossa conversa. Thaisa, conta pra gente o que te inspirou, né? Por que você começou a empreender? Então, eu estou empreendendo há um pouco mais de 12 anos, na verdade. Eu digo sempre que eu sou repórter, né, de cria de redação, porque eu comecei em jornal diário como repórter, mas depois que eu saí da reportagem, eu virei colunista de um jornal, de um grande jornal aqui de Joinville, colunista de cultura, e atuava em paralelo com a assessoria de imprensa do Festival de Dança de Joinville. E a partir disso, como colunista, eu vi que tinha uma necessidade da classe artística aqui de Joinville e da região de desse espaço assim deles se mostrarem, deles aparecerem na mídia. Então, muitos artistas, músicos, escritores, artistas de teatro me procuravam e falavam assim: Thaisa, você faz um release para mim? O que é esse release? Né? É produzir uma notícia para enviar para os veículos de comunicação. Ah, eu vou lançar um livro, você faz um release sobre esse meu lançamento. Eu percebi que tinha uma brecha. Então, eu procurei uma outra colega minha, jornalista, a Sandra Moser, que agora atua com comunicação lá nos Estados Unidos, mas na época a gente decidiu abrir uma empresa de assessoria de comunicação voltada exclusivamente para a área cultural. E nós fomos pioneiras nisso, uma das primeiras empresas no estado, em Santa Catarina, a criar, né, de fato, um negócio voltado para a cultura, arte e gastronomia. E foi a partir disso que eu comecei a empreender, né? De fato, a gente criou a Santa Cultura, que é todo mundo pensava, Santa Cultura é por causa de Santa Catarina. É uma mistura de Sandra e Thaisa, daí virou Santa. Santa Cultura, então, uma empresa de comunicação voltada para a área cultural. Foi a partir disso que a gente criou essa empresa, que durou na época, né? Durou 7, 8 anos, especificamente nisso, e depois, claro, a gente foi se reinventando e outros negócios apareceram, mas foi a partir desse movimento que nós decidimos empreender. Ah, que legal, Thay. E assim, nessa história toda aí, eu imagino que tu tenha tido alguns desafios, né? Então, esse começar de forma oportunista, a gente pode dizer, né? Porque não foi um negócio planejado, as coisas foram acontecendo. Então, conta aí um pouquinho quais foram os principais desafios que você encontrou, se deparou lá no início dessa jornada. Bom, vamos lá. Diferente de um CLT, quando nós somos contratados, né, como CLT, nós somos contratados para executar determinado serviço. Então, se eu sou contratada para fazer assessoria de imprensa,
eu vou unicamente, exclusivamente escrever os releases e fazer esse relacionamento com a imprensa. Quando eu decido empreender na área de assessoria de imprensa, eu tenho que olhar para o administrativo, para o financeiro, para o comercial, né? E depois eu vou pensar na execução e na assessoria de imprensa propriamente dita, né? Então, entender do negócio como um todo, ele foi mais desafiador, claro, porque ele exigia um tempo muito maior meu, né, para todo esse contexto do negócio. Então, quando eu falo de planejamento, bom, eu comecei a olhar para a minha agenda de uma forma totalmente diferente, assim, porque eu precisava me vender e como que eu vou me vender, eu precisava organizar toda essa questão administrativa mesmo, né, de negócio, financeiro, quem que emite nota, quem que vai cobrar o cliente, como que vai cobrar o cliente, e depois disso olhar de fato para a comunicação como um todo, que era o que eu queria fazer, né? Como que eu vou estruturar o plano de comunicação, como que eu vou divulgar, como que eu vou entregar o resultado para esse meu cliente também, essas métricas, né? Quem faz essa mensuração? Então, tudo isso foi um desafio. E outro ponto que eu acredito que é bem relevante é o preço, né? Como que eu vou cobrar esse meu serviço? Porque ele é diferente da caneta, né? Como que eu vendo essa caneta? Quanto que custa uma caneta na livraria? Quanto que custa um livro na livraria? Né? Quanto que custa um disco, uma camiseta? É diferente do serviço, porque esse nosso intelectual também, a gente tem que entender que ele gera valor, mas como que eu levo isso para o cliente para dizer que esse meu valor é diferente do valor da Andrea ou diferente do valor da Ana, né? Todo esse processo criativo, quanto que ele custa? Porque não é o tempo especificamente que a gente está falando, né, gurias? Ou quem está nos ouvindo, assim. Porque às vezes numa reunião, num café da manhã, eu estou discutindo com uma outra pessoa e pode surgir um insight para um projeto que eu esteja desenvolvendo. Então, esse processo criativo, toda essa troca, eu acredito que ele é toda uma bagagem dessa construção que a gente chega para apresentar no negócio. E mensurar isso financeiramente é um desafio mega grandioso, assim. É muito interessante você trazer esses pontos, porque geralmente a gente começa uma empresa, né, um empreendimento, primeiro porque a gente sente um problema, né, a gente sente que consegue resolver um problema ali com o nosso conhecimento, e a gente quer fazer o que a gente gosta de fazer, o que a gente sabe fazer, né? E aí você começou bem nesse ponto, poxa, eu gosto da parte de comunicação, eu gosto de escrever release e tal. E aí, junto com, eu vou empreender, vem mais um monte de outras coisas que a gente precisa começar a aprender, né? Para poder começar a colocar ali nossa empresa para frente, porque geralmente quando a gente começa, né, no caso você começou com mais uma sócia, mas geralmente são pouquíssimas pessoas, né? Então isso eu imagino que foi um grande aprendizado. Muito, muito, e é uma construção. Eu acredito que, como eu disse, eu estou há um pouco mais de 12 anos empreendendo, eu estou sempre aprendendo, né? Empreender é aprender e estar aberta para todas as possibilidades que se apresentam, porque nada é estático. Então, essa construção, ela é diária. E o mais importante que eu vejo é que ninguém faz nada sozinho. A gente tem a mania de achar e acreditar que somos autossuficientes e que a gente resolve tudo. Mas entender que a coletividade, né, que o trabalho em equipe, ele vai somar, isso é muito grandioso, assim. Então, eu fui aprendendo e crescendo com outras pessoas. Claro que tem homens nessa jornada também que, né, que contribuem muito, mas eu posso dizer especificamente no meu trabalho que muitas mulheres me ajudaram a ser quem eu sou hoje como profissional e como pessoa, né? Mulheres acreditarem em mulheres, não ver a mulher como rival, mas ver a mulher como um suporte, um apoio nessa jornada é essencial para nossa inovação, para nossa criatividade, para nossa expansão como negócio, assim. Muito Eu interessante. imagino, eu imagino, Thay,
os desafios aí que você percorre aí nessa jornada, né? E realmente essa rede de apoio aí, ela é essencial para a gente conseguir seguir os nossos passos, né? Mas assim, além da Thay empreendedora, a Thay tem outros papéis na vida, né? Então, a Thay é mãe, a Thay é mulher, a Thay tem outras. Então, eu queria entender um pouquinho como você consegue equilibrar tudo isso no teu dia a dia, Thay. Andréia, tudo é um desafio. Eu acredito que para a mulher essa carga ela é um pouco maior, né? Enfim, são várias camadas assim. Então, nós temos que descobrir de fato e nos permitir a ter esses espaços de respiro para manter o equilíbrio, né? A gente tem falado tanto em saúde mental, em burnout, né? Nunca teve tantos profissionais com burnout, mas se a gente for olhar a fundo desses profissionais, 70% são mulheres, né? Por quê? Porque a gente tem muitos papéis mesmo e nós queremos executar 100%, né, entregar 100% em todos os papéis que a gente vai fazer ou está fazendo. Então, a primeira coisa que eu vejo e que para mim é um super desafio, eu trazendo um pouco da astrologia aqui, né? Eu tenho a lua em Virgem e eu trago muito essa questão do perfeccionismo nas minhas entregas, mas eu não sou perfeita em todas elas, né? E reconhecer que não está perfeito em tudo já é um bom sinal para a gente ter um pouco mais de leveza no dia a dia, assim. Mas eu aprendi a encaixar coisas que eu gosto nesse meu dia a dia. Bom, eu gosto de fazer yoga, então eu não vou abrir mão do meu yoga, porque o trabalho ele vai existir o tempo inteiro, né? Se eu parar aqui, se eu falar assim, ó, bom, eu não vou gravar o podcast hoje, com certeza eu tenho uma entrega para fazer. Mas se eu não colocar prioridades, né, no que eu quero fazer e como eu vou fazer, esse equilíbrio ele não vai existir. Então eu vou para academia, eu faço o meu yoga, eu vou para uma peça de teatro, eu decidi me inscrever numa pós-graduação, eu faço uma pós em São Paulo, que uma vez por mês eu tenho que estar lá presencialmente, mas quando eu vou para São Paulo fazer a pós, eu procuro uma peça de teatro que eu gostaria de ver, eu procuro uma exposição de arte que eu gostaria de ir, porque isso amplia meu repertório, eu conheço outras pessoas, eu dou um respiro para minha mente, para o meu emocional, sabe? Então, é se permitir ter esses momentos. Como mãe, eu fico, gente, eu poderia estar mais tempo com as minhas filhas, ou tem que fazer a tarefa e é só a tarefa ali com elas, e daí o tempo é pouco porque a gente só tem a noite, porque o dia inteiro elas estão na escola. Tá, mas então, será que hoje eu consigo levar elas um pouco depois? Ao invés de levar às 8 da manhã, eu posso levar às 9 para esse café ser um pouco mais demorado e a gente conversar um pouco? Então, definir esses tempos com qualidade, né? Porque às vezes a gente quer ter mais tempo, mas é um tempo, ai, vai lá fazer isso, não sei o quê. Ai, agora é a tarefa. Toma café, e aí é tudo correndo e não precisa ser tudo correndo, né? Então, bom, o tempo é curto, mas gurias, vamos lá. Vamos tomar café aqui. Estão a fim de comer bolo? E aí, como é que foi a escola ontem? Né? Teve alguma coisa legal? Que livro vocês estão lendo? Elas amam ler. E todo mundo fala assim, ai, as tuas filhas são diferenciadas. Eu fico pensando, o que será que as pessoas querem dizer quando falam que elas são diferenciadas, né? É porque a gente valoriza andar de bicicleta. Ontem, até a Andrea, né, no Paralelo, antes conversou, tá, eu vi que você postou as gurias brincando com as flores caindo da árvore. Por quê? Porque começou uma ventania ontem aqui em casa e as pétalas das flores começaram a voar e elas viram aquilo e falaram, mamãe, olha, chuva de flor. Eu disse, gente, olha que incrível isso. O mundo não vai parar se eu
né, não vai acabar se eu parar 2 minutos para curtir a chuva de pétalas com as minhas filhas ali, né? Por 2 minutos. Isso é muito valioso, assim. Então, a gente valorizar essa simplicidade do dia a dia, eu acredito que traz o equilíbrio para o trabalho e para todo o resto que a gente faz e se dedica, assim. Ah, eu não sei se eu respondi porque eu começo a viajar nessas histórias. Responder foi maravilhosa, porque assim, a Thay é uma pessoa que eu admiro muito pela capacidade que ela tem de multiplicar o tempo dela. Então, porque ela falou, então ela faz pós, ela tem 2 filhas pequenas, ela tem a casa dela que ela mudou recentemente, que ela Isso. precisa organizar, ela tem a empresa dela que ela precisa dar conta, ela se inscreveu num curso de teatro, então ela se multiplica. Então ela é uma pessoa que eu admiro muito por essa capacidade, né? E Thay, conta umas dicas aí pra gente, como é que tu consegue gerenciar o teu tempo? Eu sei que a Thay, assim, ela é muito acionada no WhatsApp. Então ela fala Sim, assim pra gente, se é importante, põe bolinha vermelha. Porque no meio sim. das 500 mensagens que eu tenho para responder, se tiver uma bolinha vermelha, eu sei que aquilo é importante. Então dá mais algumas dicas aí pra gente para conseguir gerenciar e organizar tudo isso, Thay. Então, planejamento é essencial para qualquer ação que a gente vai fazer, e hoje, com a tecnologia, a gente pode sim atrelar, né, tudo que a tecnologia nos oferece para ajudar a gerenciar esse tempo, né? Então, claro, eu uso plataforma. Eu, falando de Thaisa, né? Eu uso o Google Agenda, eu uso o Trello, né? Eu uso da inteligência artificial. Eu tenho uma ferramenta que eu gosto muito, que é a Adapta também, que contribui para essa questão de texto, já que eu produzo muito conteúdo. Mas uma coisa que é muito importante é a gente não se tornar refém dessas ferramentas e não fazer um copia e cola quando eu falo de texto, né? Ah, mas eu não preciso de um assessor, ou eu não preciso produzir o texto porque eu vou lá e a inteligência artificial faz para mim. Mas aí as pessoas fazem um Ctrl+C, Ctrl+V e elas não personificam isso, não dão essa curadoria, esse toque fino, que é porque a minha forma de comunicar é diferente da Ana, é diferente da Andrea, né? Então, eu sempre, domingo, que é o primeiro dia da semana, todo mundo fala que domingo é o último dia da semana. Domingo é o primeiro dia da semana, e eu gosto muito de olhar para a minha agenda da semana, assim, o que, que eu tenho, o que, que é a prioridade, né? Porque se eu não colocar a Thaisa no centro, o resto não vai funcionar. Porque o resto vai funcionar com a Thaisa funcionando bem. Então, primeiro, eu tenho que estar bem, né? Tem uma palestra que eu assisti uma vez do Drauzio Varela, aqui em Joinville, e ele falou uma frase que ficou muito na minha mente, assim. Foram 2 coisas, na verdade. Primeiro, coloque o seu nome na agenda. Porque a gente coloca todas as tarefas na agenda, todas as reuniões na agenda, mas o nosso tempo a gente não coloca na agenda. Então a gente está sempre burlando o nosso tempo. Se eu não colocar o yoga na minha agenda, vai vir um trabalho, vai vir a Andrea, por exemplo, vai falar, Thaisa, tem uma reunião na terça às 8. E eu não coloquei o meu yoga lá na terça às 8 como uma prioridade. Vou falar, beleza, eu vou participar da reunião. Aí o que eu faço? Eu falto yoga. Por quê? Porque eu aceitei a reunião às 9 da manhã. Então, não. Olha só, terça às 9 da manhã é inegociável porque eu já tenho outro compromisso. Será que a gente pode marcar terça às 10h30? Né? Então, é a gente se colocar como prioridade, colocar o nosso nome na agenda e a partir disso ver o que é necessário, né? O WhatsApp, todas as pessoas vão nos chamar o tempo todo e tudo é urgente. Essa questão de imediatismo, né? Então, quem está querendo ser imediatista é o outro. Nós temos que aprender a dizer não, nós temos que aprender a definir os nossos limites, né? E quando de fato é uma urgência, eu já dei o toque para a Andrea, né? Se é muito urgente, coloca a bolinha vermelha. Bom, bolinha vermelha de fato é essencial, eu vou ler e vou responder. Ou é muito urgente, eu vou ligar, né?
Porque se a gente for olhar o WhatsApp, que é uma ferramenta que todo mundo usa, e às vezes ela não é a ferramenta prioritária num canal de comunicação de uma empresa, por exemplo, porque daí a gente fala de Teams, fala de Meet, fala né, de outras plataformas. Se a gente não definir qual a ferramenta a gente quer usar como prioridade, vira tudo imediatismo e aí a gente não sabe mais onde responder e como responder. Então a dica é: faça o seu planejamento, defina o que é prioridade para você, tenha uma agenda, né, um mapa ali na agenda, como que está o teu dia. Eu coloco, inclusive, o café da manhã na agenda. Se eu vou levar as meninas na escola, eu coloco na agenda. O meu almoço eu coloco na agenda. Porque isso tudo é o meu tempo dedicado para essas coisas. Né? Se eu não colocar isso, a agenda se atropela. E aí eu tenho o meu Trello lá, né? Com os meus clientes, com as entregas que eu tenho que fazer, o que eu posso negociar, o que eu não posso. Essa questão da vulnerabilidade, assumir também a nossa vulnerabilidade, nós não somos robôs. Então, assim, não é feio dizer: olha só, eu me atrasei aqui e hoje eu não vou conseguir entregar como previsto. Né? É mais assertivo essa comunicação e mais clara, e eu vou gerar mais confiança com o meu cliente ou com meus amigos, enfim, do que eu não simplesmente não responder e sumir, que hoje as pessoas, elas simplesmente não respondem, né? Daí tu fica: será que ela viu? Será que ela não viu? O que está acontecendo? Não, eu vou lá e digo: olha, não vou conseguir, ocorrer um imprevisto aqui, tudo bem se eu te entregar amanhã, ou tudo bem se eu te entregar mais tarde, sabe? Tudo isso contribui para que essa agenda flua de uma forma assertiva, orgânica, clara e verdadeira com os seus valores, assim. Maravilha, Thay. Eu só tenho um ponto ali que desde o começo da sua fala eu venho percebendo que é uma coisa que eu percebo que você lidar muito tranquilamente com isso e muitas vezes, né, muitas pessoas, principalmente as meninas, a gente tem um sentimento de culpa gigantesco por esses momentos nossos, né? Então, eu costumo dizer que quando eu vou assistir televisão, e eu adoro assistir televisão, aquele momento meu é de entretenimento. Então, assim, eu gosto de comédia romântica leve, eu gosto de um documentário bobo, eu gosto desse tipo de coisa, porque é o meu momento de entretenimento. Muitas vezes as pessoas falam assim: não, então eu vou aproveitar que eu vou sentar para assistir televisão para ir assistir aquele filme super pesado, no qual eu tenho que sair ali refletindo, né? Não, eu vou ali para o meu entretenimento. E, claro, né, que no começo você carrega aquela culpa: poxa vida, em vez de estar aqui maratonando aquela série boba, eu poderia estar lendo um livro, eu poderia estar fazendo a minha agenda, né? Mas você traz isso com uma leveza muito grande, né? No começo você sentiu essa culpa também? Ou né, foi uma coisa que você foi desenvolvendo? Conta pra gente, porque eu sei que a maioria das pessoas sente essa culpa. Olha, eu sinto essa culpa até hoje. Mas é o peso que eu dou para isso hoje é diferente do que eu dava, né, há 10 anos atrás, por exemplo. E aí, Ana e Andréia, é muito também essa busca que eu acredito pelo autoconhecimento, né? Quando a gente se conhece, a gente aprende a administrar também essas falhas, né? A reconhecer essas falhas e a lidar melhor com essas falhas. Porque a gente tem essa culpa o tempo todo e nós não temos que nada, né? Porque a gente tem que provar muita coisa, né? A mulher na liderança, nos negócios, enfim, tem que sempre provar. E a gente não precisa provar, porque a gente já faz mil coisas maravilhosamente bem, mesmo com as falhas, né? Então, muita terapia, né? Eu faço terapia até hoje, eu faço, e assim, navegar nas terapias, né? Nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para você, Ana, ou vai ser bom para a Andrea, né? Identificar o que contribui, porque tem terapeuta que trabalha mais com astrologia e vai funcionar para você,
Tem terapeuta que é junguiana, que vai funcionar para você, mas não vai funcionar para mim. Né? Hoje eu já descobri que a psicanálise ela é mais interessante para mim do que a própria terapia, né? Uma psicanálise lacaniana. Né? E o que é isso? Então, a gente tem que se abrir, a gente tem que experimentar para ver o que faz sentido. Porque senão a gente está sempre se doando, fazendo o que o outro quer. E a gente não sabe o que a gente quer. Quando eu decidi me separar, por exemplo, vai fazer 2 anos que eu me separei, eu decidi fazer uma viagem sozinha de 15 dias. E todo mundo, meu Deus, você vai viajar sozinha para um lugar que você nunca foi, né? O que é isso? E eu entendi que eu precisava disso justamente para saber o que eu gostava. De ir ao restaurante e pensar qual é o prato que eu gosto, o que eu gosto de comer, eu, Thaís, o que eu gosto de beber, que lugar que eu gosto de frequentar, o que, né? E a partir disso, ver também quais são os negócios que eu quero estar envolvida. Porque como empreendedora, não é só o dinheiro, é conectada, né? É algo conectado ao meu valor. Né? Se está levando o meu nome, é porque é algo que eu acredito, então eu não vou forçar barra. Né? E quando a gente aprende a não forçar barra, a gente se libera da culpa. Porque a gente tem culpa também, porque a gente dá muito sim para várias coisas que a gente gostaria de dizer não. E aí a gente aprende a dizer não, a gente aprende a se livrar da culpa. E aí essa culpa, ela não é tão pesada, né? Eu sinto um pouco de culpa porque eu poderia, sim, usar desse tempo para ler, poderia, mas eu já faço tanta coisa, eu já estou fazendo uma pós, eu já estou dedicando o meu tempo na pós. Por que eu não posso dedicar um tempo para assistir uma peça de teatro, encontrar os amigos? Por que eu não posso decidir maratonar uma série boba só para rir, para trazer a leveza? Porque a gente aprende com a leveza também. A vida já é muito dura. Se a gente abrir a internet, a gente já vê muita notícia ruim. E para que precisa ser tão pesado assim o tempo todo, né? Não precisa, não precisa. A vida ela é leve, ela é fluida e reconhecer isso é maravilhoso. Maravilha. Tá, mas assim, para te conseguir fazer tudo isso que tu faz, eu esqueci que tem mais uma coisa, além de todas as coisas que eu citei, a Thay também é voluntária, ela trabalha num projeto aí muito legal, que é o Lixo Zero, então ela faz de tudo, gente, ela vai catar plástico na praia final de semana, e ela leva as crianças, então ela é uma pessoa mega engajada com uma série de questões, né? Então, assim, qual é a importância, Thay, pensando nesse monte de coisa que tu tem que fazer, nesse teu dinamismo todo, de ter uma rede de apoio? Como é que isso te ajuda no teu dia a dia, né? Bom, rede de apoio é essencial para todo mundo e eu acredito que é essencial assim o tempo inteiro, né? É essencial mesmo, assim, é na raiz. Porque se eu não tivesse, né, trazendo meu exemplo aqui, se eu não tivesse uma rede de apoio, eu não conseguiria fazer minha pós, por exemplo. Porque tem finais de semana que eu tenho aula, né? Para as pessoas entenderem. Hoje eu tenho a guarda das meninas alternada e compartilhada. Né? O que é alternada? Elas ficam uma semana comigo e uma semana com o pai. Aí, se a aula da, né, se a minha pós-graduação diz assim, você terá aula no dia 22 de março. Eu vou olhar lá que dia 22 de março é a minha semana com as meninas. Como que eu vou ir para São Paulo se é o meu final de semana com elas, né? Então, eu tenho uma rede de apoio incrível, assim, formada 98% por mulheres, né? Porque as mulheres elas se ajudam e muito. Então, eu vou para essa minha rede de apoio. Eu vou lá e digo, gurias, olha só, eu tenho aula de pós-graduação no sábado, eu preciso ir sexta para São Paulo e vou estar no domingo. As gurias podem passar aí, dormir aí no final de semana,
né? E aí é essa troca, uma busca na escola, leva para casa da outra, a outra diz pode passar o dia, mas não pode dormir, ou sim, pode passar o final de semana. Então a gente vai conversando e às vezes quando elas precisam, elas pedem para mim também. Quando as gurias estão comigo, Thaisa, tem um trabalho, ou simplesmente quero ir no cinema com meu marido e as gurias podem ficar aí para eu ir no cinema com meu marido? Pode, sabe? Então, é uma rede muito forte, assim, de muita troca e de muita confiança. Tá tudo bem dizer não, né? Nem sempre especificamente uma pessoa vai dizer sim o tempo todo, ela vai dizer, Thaisa, hoje eu não consigo, porque para mim tá super desafiador. Bom, para quem que eu posso ir? Para quem que eu posso ir? Essa rede, ela é multi, né? Ela é formada por várias mulheres. Uma vai dar conta, e se não der, tá tudo bem. Mas eu vejo, indo ao encontro da fala da Ana, quando fala dessa questão da culpa, nós não devemos sentir culpa de pedir ajuda. A gente tem medo de pedir ajuda, né? Então a gente tem que pedir ajuda. Olha, eu não tô dando conta aqui, alguém pode me ajudar? Teve um dia que eu tava com febre, as gurias estavam comigo o dia todo. Eu mandei mensagem para uma amiga e falei assim: ó, eu tô com 39 de febre e eu não tô dando conta das gurias aqui. Meu, na hora, essa minha amiga veio aqui, pegou as gurias, levou para casa delas, né, com a filha dela e cuidou das gurias. E aí teve outra amiga que veio para cuidar de mim, né, para fazer um almoço ali para mim, para, enfim, para ficar ali do meu lado, tipo, meu Deus, está com febre, não pode ficar sozinha. Então, a rede de apoio ela é essencial para os negócios, né, para o lazer também. A gente tem que ter rede de apoio para o lazer. Teve, gurias, compartilhar aqui com vocês, né, e com esse grupo que está nos ouvindo. Uma vez eu pedi, as gurias estavam comigo, mas eu queria muito assistir um show em Curitiba. Muito, muito. E eu pedi um suporte para ver esse show. Gente, não tem problema, né? Ou já aconteceu de eu levar as meninas para São Paulo para assistir uma peça de teatro que eu queria muito e elas vibravam com isso, né? Ou como a Andrea falou, eu sou voluntária, levá-las também para esse ambiente, né? Vai ter um mutirão de limpeza, elas verem na prática desse cuidado com a natureza, ou qual é o meu papel como voluntária, e elas entenderem que o voluntário também nos torna pessoas melhores, mais resilientes, sabe? Então, é manter esse equilíbrio. Poxa, filhas, olha só, hoje vocês vão dormir na casa de uma amiga porque a mamãe quer curtir um show. Sabe aquele músico que vocês escutam no carro quando a mamãe está levando vocês na escola? Ah, sei, que legal. Então, quando vocês crescerem, a mamãe vai levar vocês, mas hoje a mamãe quer muito nesse show. E elas aprendem com isso, elas criam, elas têm admiração por mim também, por esses movimentos, né? Como mulher, como pessoa, porque nós temos desejos. E a gente tem que demonstrar esse desejo para o outro também, né? Que a gente não vai estar ali 100% o tempo todo, sabe? E a rede de apoio ela é essencial para isso também, para o momento de lazer, mas para o momento do negócio, da troca, do trabalho, da pós, do estudo, é fortalecer isso, e isso é muito bonito. Nossa, eu aproveito aqui para agradecer todas as mulheres que me ajudam nessa jornada, assim, porque é incrível. E um ponto legal, né, que as meninas participando disso, a gente está construindo, a Thay tá nessa construção de uma sociedade melhor, onde mulheres que vão aprender que pedir ajuda não é nenhum problema, você dizer não não é nenhum problema, e que você pode estar aonde você quiser, como você quiser, né? Então Isso. é muito legal aí essa jornada, Thay. Que bom. Eu acho muito, muito interessante, né? Toda a leveza que você traz em tudo isso que a gente tem como tão pesado no nosso dia a dia por ser mulher, né? Então, assim, e você tá criando duas meninas, assim, né, que provavelmente vão ser tão fortes quanto você. Parabéns. Eu achei Ah, que muito legal legal. essa conversa. Bom, eu vou Obrigada. aproveitar aqui
Eu vou aproveitar aqui, né, para fazer ali uma chamadinha para o nosso curso, porque muito das coisas que a Thaisa está falando aqui, a gente traz lá no curso. Inclusive ferramentas, né? Algumas estratégias que ela comentou aqui, a gente também traz lá no curso. Então, assim, se você está interessada em se conhecer melhor, né, entender quais são as ferramentas ali para gestão de tempo, para gestão do seu negócio, enfim, dá uma olhadinha no nosso curso, está incrível, né? Tem muita coisa lá que a gente fala sobre isso, sobre ferramentas, enfim, autoconhecimento também, que ela falou bastante. Achei muito interessante isso que você falou, André, da gente, André, não, perdão, a Thaisa que falou, dessa questão de experimentar coisas, né? Então, por exemplo, você gosta de yoga, ótimo. Sempre vai ter alguma amiga que fala assim, nossa, não, eu não tenho paciência para yoga, eu não tenho paciência para meditação, né? Se conhecer, eu acho que isso é muito, muito interessante isso que você trouxe, assim. Obrigada de verdade. Imagina, que bom. É isso. Tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de pedalar, né? Ou participar de grupos de leitura. Tem muita coisa. E assim, se a gente for olhar para os homens, todo homem tem um hobby que ele não abre mão. Ele não abre mão, ele não vai abrir mão do futebol dele, ele não vai abrir mão do surf dele, ele não vai abrir mão do churrasquinho com os amigos. E a mulher sempre abre mão. E a gente não deve abrir mão de um hobby, de algo que a gente gosta, né? Porque isso alimenta a nossa criatividade, alimenta a nossa inovação, alimenta a nossa entrega para os negócios, a gente fica mais fluida, mais organizada, mais feliz, sabe? Quando a gente tem esse tempo de hobby. Então, o que eu gosto? Bom, é ir para a praia? Tudo bem, então eu vou para a praia todo domingo, vou passar o dia lá, vou nadar, vou mergulhar, sabe assim, cada uma buscar o que te alimenta desse hobby e não abrir mão desse hobby. É cerâmica, é desenho, é teatro, não sei, né? Mas a gente tem que se descobrir nisso e abrir espaço para isso na nossa vida, para a gente ser uma profissional também mais feliz, mais fluida, né? Essa entrega, ela vai mais orgânica, assim. Eu acho isso maravilhoso. Tá, deixa eu te perguntar, aí tu deu um monte de dica aí para a mulherada que está assistindo a gente, mas pensando nas mulheres empreendedoras, quais são as principais habilidades e características que você entende que essa mulher precisa ter, o que é mais importante nessa jornada empreendedora? Bom, primeiro buscar essa rede de apoio, né, e ouvir, né, compartilhar, né? A gente tem aquela coisa assim de guardar segredo, né? A gente pode guardar segredo para rede social, tá tudo bem, né? Porque na rede social tem muitas pessoas ali e boa parte talvez não seja tua amiga, né? Só tá ali querendo saber o que faz para copiar uma ideia e tá tudo bem, porque esse é o nosso mundo, né? Mas se a gente tem essa rede de apoio é uma rede de confiança. E se há confiança, a primeira coisa quando a gente quer empreender é compartilhar essa ideia, sabe, com as amigas, assim, olha, eu tô com uma vontade disso, pensei em fazer tal coisa, o que vocês acham? Ouvir, né? Além de ouvir, de ter essa escuta atenta, também não se minar com o que a gente ouve, né? Por acreditar na nossa intuição, esse autoconhecimento, ele contribui para o que a gente quer fazer e como a gente quer fazer, com a nossa essência. Então, buscar esse autoconhecimento, ele é essencial para quem quer empreender, porque eu preciso entender como eu funciono para gerir o meu negócio, porque ele vai com a minha cara, com a minha marca, né? Então, que mais, assim, eu vejo muito essa questão de networking, de relacionamento, buscar eventos que se conectem com você ou com o que você tem vontade de aprender, sabe? Então, busca curso, busca evento, vai lá, participa, questiona, relacionamento é tudo. Muitos dos trabalhos que eu estou hoje, que eu atuo hoje, foi indicação.
Ah, a Thaisa faz isso para mim, te indiquei, né? Às vezes não é nem a rede social, é a rede social de internet, né? É a rede social presencial que faz muita conexão, né? E claro, pesquisa de mercado, pesquisa. Gente, eu pesquisei antes de abrir o negócio as minhas habilidades com os meus ex-chefes e parceiros. Jornal A Notícia, Jornal Notícias do Dia, Festival de Dança, a rádio que eu trabalhei no Rio Grande do Sul. Eu disse, olha, estou a fim de abrir um negócio, mas eu queria te ouvir. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? E os meus ex-chefes todos responderam para isso me trazer bagagem, para eu definir, né, onde que eu preciso melhorar, onde que eu sou assertiva e que flui bem. Então, planejamento, pesquisa, relacionamento e assim, medo a gente vai ter, né? Mas é importante a gente separar, né? Porque existe dois tipos de medo. O medo que paralisa e o medo que te dá aquele frio na barriga e que vira aquela coragem depois, né? A coragem de dar o passo. Então, não permita que esse medo te paralise, né? Tem um livro aqui que eu até separei para compartilhar com vocês, da Daniela Reis, que ela é uma das criadoras daquele perfil que tem no Instagram, que é Contente Você. Para todas as mulheres que... Deixa eu ver se vai aparecer aqui com a minha câmera. Talvez não, talvez sim. Tá embaçado, né? Aqui. Isso, ó. Para todas as mulheres que não têm coragem. Mas esse livro é incrível, que traz essa questão do fenômeno da impostora, sabe? De como a gente pode alimentar a nossa criatividade, enfim, traz muitas ideias bacanas de como a gente pode, às vezes, direcionar 10 minutos por dia para fazer algo que a gente gosta. Então, assim, o foco é resiliência, planejamento, autoconhecimento essencial, né? E aprendizado contínuo. A gente não pode parar, a gente tem que buscar sempre assim, porque a gente está sempre aprendendo e com esse aprendizado a gente vai inovando e vendo o que faz sentido ou não para a gente, assim. Acho que é isso. Joia, deu um barulhão aqui, despencou tudo, mas tá tudo certo. Vamos seguir em frente. Joia, Thay. Agradeço aí pelas tuas dicas. Acho que tudo que tu falou aí contribui muito para quem está começando, para quem já tem uma jornada de longa data. Essa tua energia, essa tua vontade de fazer as coisas acontecerem é sensacional. Então, assim, só para a gente ir para os finalmente, né, Ana? Eu queria que tu desse uma mensagem aí para a mulherada que está ouvindo, para os meninos que estão nos ouvindo também, porque é legal que eles ouçam também. Então, se você puder dar uma mensagem para quem nos escuta. Claro. A mensagem que eu quero deixar, ela tem uma palavra, que é coletividade. Então, quando homens e mulheres acreditam no coletivo e têm uma escuta ativa de entender, de empatia, tudo flui, seja pessoalmente ou profissionalmente, né? Todos nós temos medos, todos nós passamos por desafios. A questão é como que a gente passa por esse desafio e como que a gente enfrenta esse medo, né? E a gente enfrenta o medo no coletivo, né? A gente supera desafio no coletivo, seja empreendendo, seja numa grande organização, seja num empreendimento familiar. A coletividade, né, quando a gente dá a mão para o outro, quando a gente tem empatia, quando a gente escuta o outro e valoriza o que o outro está nos trazendo, a gente avança com mais propósito, assim, né? Esse avançar, ele é bonito, ele impacta mais pessoas. Então,
acreditem no coletivo, né? Os homens respeito às as mulheres com respeito aos homens, as mulheres com respeito às mulheres, porque nos ensinaram muito essa questão de rivalidade e não, né? A gente aprende muito umas com as outras. Os homens podem, né, contribuir muito com as mulheres e as mulheres têm muito para contribuir com os homens, né? Então, acreditem no coletivo. Acredito que essa é a mensagem final, assim, para que as coisas possam fluir organicamente nesse mundo que a gente está vendo assim tão digital e tão intolerante, né? Se a gente não acreditar um nos outros, aí o mundo está errado mesmo. E muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo convite, por esse espaço. Eu me coloco sempre à disposição, assim, para o que precisar contribuir. Muito grata. Obrigada, Thay. Que bom. Uma palavra para comentarem? Eu acredito que quem quiser pode comentar, pode trazer, né, questionamentos sobre empreendedorismo para a gente compartilhar um pouco mais das nossas vivências, porque eu acredito que todas nós aqui estamos empreendendo de alguma forma. A gente sempre empreende, né? Seja na vida pessoal ou profissional. Então, eu acredito que a palavra é empreendedorismo. Maravilha. Que bom. Tchau. Tchau, tchau.